Tudo começou numa tarde quente, típica do interior, quando meu tio Jonas apareceu na nossa casa, pedindo ajuda. Ele estava desesperado, o rosto cansado, como se não dormisse há dias. Disse que algo estranho estava acontecendo com a prima Júlia, a filha dele, e que ninguém sabia mais o que fazer. Minha mãe quis chamar um médico, mas ele balançou a cabeça, com os olhos arregalados. Não é coisa de médico, ele disse com a voz baixa, quase um sussurro. Tem algo nela e algo que não devia estar ali. A frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto ele contava os detalhes. Júlia, uma garota sempre doce e calma, tinha começado a agir de maneira estranha há semanas. Gritava sem motivo, dizia coisas em línguas que ninguém entendia, e às vezes ficava tão forte que nem meu tio, que era um homem robusto, conseguia segurá-la. Ele nos contou que, na noite anterior, viu Júlia se contorcendo de um jeito impossível no chão do quarto, e que o olhar dela não parecia mais humano. Minha mãe, que sempre foi religiosa, sugeriu chamar o padre da paróquia local. Meu tio concordou imediatamente, e foi assim que, no mesmo dia, o padre Eduardo apareceu na casa deles, com a Bíblia e um pequeno frasco de água benta. Eu não deveria estar lá, mas minha curiosidade foi maior. Então, me ofereci para ajudar meu tio, sem contar que queria ver tudo de perto. Quando entramos na casa, senti o ar diferente, pesado, como se algo invisível me pressionasse. O cheiro forte de algo queimado pairava no ar, mesmo que não houvesse nada no fogão. O silêncio era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelos sussurros de algumas orações que minha tia fazia no canto da sala. Foi então que vi Júlia. Ela estava sentada no chão do quarto, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, olhando para a parede. O cabelo despenteado escondia parte do rosto, mas seus olhos, e aqueles olhos me deram um arrepio que nunca senti antes. Não era ela. Não podia ser. Assim que o padre Eduardo entrou, ela começou a rir, um riso seco e gutural que parecia vir de algum lugar muito distante. Ele abriu a Bíblia e começou a ler, enquanto borrifava água benta pelo quarto. Foi aí que tudo começou de verdade. A primeira coisa que senti foi o frio, uma onda de ar gelado que parecia ter vindo do próprio centro da casa. A luz da vela tremeluziu, como se estivesse sendo puxada para dentro de uma corrente de ar invisível. O padre começou a recitar as palavras com mais força, e o riso de Júlia se intensificou. A sensação de que não estava mais em um lugar comum crescia, como se uma sombra tomasse conta de tudo ao nosso redor. Júlia então levantou a cabeça de forma abrupta. Seus olhos estavam completamente brancos, não havia mais íris ou pupilas. Era como se ela estivesse possuída por algo que não tinha forma, mas que estava ali, presente em cada um de seus gestos. O riso cessou, dando lugar a uma voz rouca, profunda, que não tinha nada a ver com a de uma criança. Ele está chegando, disse ela, sua voz fazendo um eco estranho pelas paredes. Todos se calaram. O padre Eduardo olhou para ela com uma expressão grave, mas não hesitou. Continuou a ler as escrituras, e sua voz se misturava com a oração suave de minha tia, que estava ajoelhada ao lado, tremendo. Eu, por outro lado, mal conseguia respirar, mas não conseguia desviar os olhos de Júlia. Foi então que a menina começou a se contorcer no chão, se movendo de maneira tão rápida e descontrolada que parecia impossível para alguém em seu estado físico. Ela girou o pescoço com um som que não era natural, emitindo estalos horríveis, como se os ossos estivessem sendo quebrados. Eu quase caí para trás de tanto medo, mas algo me impediu de sair dali. Algo me mantinha preso àquela cena, como se, de alguma forma, eu fosse parte daquilo. Aos poucos, a voz rouca de Júlia voltou a falar, agora mais baixo, quase um sussurro, mas as palavras que saíam da boca dela eram um verdadeiro grito para minha mente. Vocês não sabem o que ele quer, e ele vai pegar todos vocês. E o padre Eduardo parecia estar lutando contra alguma força invisível. A cada palavra que ele dizia, Júlia parecia reagir com mais violência, como se estivesse sendo dilacerada por dentro. Os olhos dela, brancos e sem vida, agora brilhavam com uma intensidade doentia. O ar ficou mais pesado, como se alguém estivesse tentando sufocar a todos nós. A tensão no ambiente era palpável. O próprio padre Eduardo estava começando a suar, e suas mãos tremiam enquanto ele segurava com mais força o crucifixo. Eu podia sentir que ele estava usando todo o poder de sua fé para enfrentar o que quer que estivesse tomando conta de Júlia. De repente, ela se levantou de um salto, com uma agilidade assustadora. Todos nós recuamos, e ela olhou diretamente para o padre, com um sorriso cruel no rosto. Você não vai conseguir,
padre, ele já me escolheu. Essa foi a última coisa que ela disse antes de se lançar contra a parede, batendo com uma força impossível para uma criança. O impacto foi tão forte que ouvi o som de algo quebrando, mas o rosto dela continuava deformado em um sorriso macabro. Foi quando o padre, com uma força renovada, deu um grito que ecoou pela casa, recitando uma oração final, mais alta e intensa do que nunca. Ele avançou com o crucifixo em direção a Júlia, e um grito ensurdecedor saiu da boca dela. Foi um som que parecia atravessar minha alma, como se o próprio mal estivesse tentando sair do corpo dela. O grito de Júlia parecia ter tomado conta de todo o ambiente. Era como se uma força invisível estivesse invadindo a casa, ameaçando nos engolir. Eu estava tão paralisado de medo que nem consegui me mover. As paredes tremiam, e a vela mal iluminava o quarto, com a chama se contorcendo como se quisesse apagar. O padre Eduardo, com o crucifixo em mãos, avançou para ela, mas antes que pudesse chegar perto, algo estranhíssimo aconteceu. Júlia, ou o que estava dentro dela, se desfez em uma nuvem de ar frio. O quarto ficou vazio por um instante, e a pressão no ar desapareceu, mas apenas por um segundo. O som do vento uivando pela casa foi seguido de um silêncio mortal, e eu senti a presença de algo ainda ali, escondido nas sombras. Não se aproximem, o padre disse, a voz tremendo. Ele ainda está aqui. De repente, Júlia caiu de joelhos, com os olhos voltando ao normal, mas sua expressão estava vazia, como se ela não tivesse consciência do que acontecerá. Ela olhou para todos nós, confusa, como se tivesse acordado de um pesadelo, mas algo ainda não estava certo. A sensação de que a casa estava sendo observada, invadida por algo muito maior do que nós, me consumia. A tensão foi quebrada por uma série de batidas na porta, batidas rápidas e impiedosas, como se alguém estivesse tentando entrar. Meu tio correu até a entrada e, com as mãos trêmulas, abriu a porta. Não havia ninguém lá. A única coisa que podia ser vista era o campo vazio, balançando com o vento, e o céu escuro da noite começando a engolir o horizonte. Quando ele voltou para a sala, meu tio parecia mais pálido do que antes. Olhou para o padre e disse, com a voz quase falha, do que está acontecendo? O que foi isso? O que estava dentro de minha filha? O padre Eduardo não respondeu de imediato. Ele apenas permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no altar improvisado que havíamos feito ali. Ele parecia cansado, como se tivesse lutado contra algo que não tinha forma nem limites. Não é um espírito comum. Ele finalmente falou. O que estava dentro dela não era humano. Era uma força e uma entidade antiga que se alimenta do medo. E ela está muito mais perto do que todos imaginamos. A cada palavra, o peso no ar aumentava, e eu podia sentir a pressão nas minhas costas, como se algo me observasse de cada canto da casa. A sensação de que não estávamos sozinhos ali não desapareceu. Pelo contrário, ela parecia crescer mais forte. Eu queria sair, correr para a rua e nunca mais voltar, mas estava preso ali. Aquele lugar, aquela casa, agora parecia um labirinto, com sombras dançando nas paredes e o som do vento, que parecia sussurrar segredos que eu não queria ouvir. Enquanto isso, Júlia ainda estava no chão, agora com as mãos no rosto, como se estivesse tentando afastar uma dor interna. O padre se aproximou dela novamente e começou a murmurar mais orações, mas, ao ver a expressão de Júlia, senti que aquilo não estava mais funcionando. Não há mais tempo, ele disse, com uma voz mais firme. Preciso terminar isso agora. Antes que eu pudesse entender o que ele queria dizer, o ar se encheu de uma pressão sufocante. O grito de Júlia, antes contido, se transformou novamente em algo monstruoso. Era como se o próprio inferno estivesse tentando se manifestar ali. Naquele quarto ponto o ambiente estava totalmente alterado. O ar denso parecia pulsar com uma energia negativa, uma força invisível que me fazia sentir uma sensação de opressão no peito. As paredes da casa pareciam distorcidas, como se estivessem se comprimindo e expandindo ao mesmo tempo. O vento, que antes estava lá fora, agora parecia estar dentro da casa, cortando o silêncio com um som fantasmagórico. Eu olhei para o padre Eduardo e vi que ele estava começando a suar, a testa coberta de gotas de suor frio. Ele parecia lutando contra algo muito maior do que ele poderia controlar. Júlia, ainda no chão, estava em um estado quase catatônico, mas seus olhos, aqueles olhos brancos, não paravam de se mover, fixando-se em todos que estavam na sala. Quando ela começou a murmurar algo, com a voz distorcida e uma entonação que parecia vir de uma garganta que não era dela, eu senti que a situação tinha saído do controle. Ele vai matar todos vocês, e as palavras saíam como um sopro gélido, um aviso aterrador, mas ninguém ousava mover um músculo. O padre Eduardo avançou novamente, e dessa vez ele não hesitou. Ele ergueu a Bíblia com mais firmeza,
com as mãos tremendo, e disse palavras que eu não conseguia entender. Cada sílaba parecia cortante, como se estivesse arrancando algo de dentro de Júlia. A menina então deu um grito tão forte que me fez pular para trás, o som reverberando pelas paredes, como se uma energia sobrenatural estivesse tentando escapar da casa. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. Uma sombra, uma forma que parecia não ter uma figura definida, se materializou diante de nós, no canto do quarto. Era uma sombra escura, tão densa que parecia absorver toda a luz do ambiente. Meu corpo gelou. Eu não sabia o que era, mas sabia que não deveria estar ali. Não havia dúvida, algo havia se manifestado. Você está vendo? O padre sussurrou, sem tirar os olhos da sombra. Ele parecia estar lutando contra algo que estava além de sua compreensão. A sombra parecia se mover lentamente, contornando o ambiente, como se estivesse nos observando. Eu sentia uma pressão nas minhas têmporas, como se minha mente estivesse sendo invadida. Não conseguia pensar direito, minha visão estava embaçada. O ar gelado parecia cortar minha pele, e a sensação de estar sendo vigiado nunca foi tão forte. Não podemos deixar ela se aproximar mais, o padre gritou, e, de repente, ele fez um gesto rápido com a mão, como se estivesse espantando a sombra. O quarto ficou ainda mais gelado, como se algo estivesse tentando sair da terra, de dentro das fundações da casa. O som ficou abafado, mas ainda podíamos ouvir o vento uivando. O que quer que estivesse ali, o que estava controlando Júlia, estava se aproximando. A criança, que antes parecia confusa, agora tinha um olhar fixo, quase vazio, e começou a murmurar palavras inaudíveis. Meu tio, que estava no canto da sala, olhou para mim com os olhos arregalados, mas não disse nada. Ele parecia paralisado, como se a casa estivesse se fechando ao nosso redor. Eu não aguentava mais. Queria correr, sair dali, mas algo me impedia. Era como se uma força invisível estivesse me segurando no lugar, como se meu corpo não respondesse mais. Se eu não conseguir expulsá-lo agora, tudo estará perdido, o padre murmurou, com uma expressão de desesperança. E então, com um movimento brusco, ele avançou para a menina novamente. O ar ficou ainda mais pesado, e o vento parecia estar gritando dentro da casa. A sombra, agora mais densa, se espalhou pela sala, ameaçando nos engolir. A tensão era insuportável. Eu sentia o coração batendo forte no peito, quase saindo pela boca, e cada respiração parecia mais difícil. O ar estava pesado, carregado de uma energia negativa que não podia ser ignorada. A sombra, que agora se estendia por todo o ambiente, parecia se materializar ainda mais, como se estivesse tomando forma, ficando mais sólida, mais presente. Era como se algo estivesse nos observando ali, naquela casa, com um desejo profundo de nos consumir. O padre Eduardo, com a Bíblia em mãos, começou a recitar versículos em voz alta, sua voz firme, mas o olhar distante, como se estivesse lutando contra algo que nem mesmo ele compreendia. Cada palavra parecia tentar afastar aquela força, mas a pressão no ambiente só aumentava. Eu podia ouvir o som de algo se movendo nas paredes, uma espécie de sussurro que não vinha de ninguém, mas de dentro da casa. Afaste-se, entidade, o padre gritou, com os olhos fixos na figura de Júlia, que agora estava contorcendo o corpo no chão, como se fosse possuída por algo muito maior. O som de seus ossos estalando, seu corpo se retorcendo, era o suficiente para fazer qualquer um se desesperar. Mas o padre não hesitou. Ele sabia o que tinha que fazer. Júlia, agora com a boca aberta, começou a gritar de uma maneira tão aterradora que todos na sala se encolheram. Era um grito de dor, mas também de ódio. Como se não fosse mais a menina ali. Ela estava sendo dominada por algo que não conseguia entender. Seus olhos, que antes estavam fixos no vazio, agora se fixavam em nós com uma fúria inumana. Não temos muito tempo, o padre disse, agora mais nervoso, acelerando suas orações. Ele se aproximou rapidamente de Júlia, segurando o crucifixo com força. O ambiente parecia ficar cada vez mais sufocante, como se a casa estivesse se fechando sobre nossas cabeças. O som da tempestade lá fora, o vento forte batendo nas janelas, misturava-se com os gritos de Júlia, criando uma atmosfera insuportável. Eu queria gritar, pedir para que aquilo parasse, mas minha voz não saía. Eu estava preso, imóvel, como se fosse parte daquela cena macabra. O peso da presença naquela casa me esmagava, e eu sentia que algo estava se aproximando, algo que não tinha forma, mas cuja intenção era clara e nos destruir. Foi quando, de repente, a pressão no ar desapareceu, o grito de Júlia cessou, e tudo ficou em silêncio. A sombra desapareceu, e o vento parou, mas algo estava estranho. O padre,
com a Bíblia agora apertada contra o peito, olhou para nós com um semblante cansado e preocupado. Está feito, ele disse, mas sua voz era baixa, como se não tivesse certeza. Mas não pensem que acabou. Isso pode voltar. Se ele foi capaz de entrar uma vez, ele pode tentar novamente. Eu olhei para o tio, que agora estava ajoelhado, com as mãos no rosto, claramente abalado. Ele não sabia o que dizer, mas sentia que, de algum modo, a batalha estava longe de terminar, e eu também sentia isso. Algo estava errado, mas agora, pelo menos, Júlia estava quieta, sem mais gritar ou se contorcer. Ela estava deitada no chão, com os olhos fechados, como se tivesse desmaiado. O padre Eduardo fez um sinal para que nos afastássemos de Júlia e se aproximou da porta. Ele olhou para fora, para o campo vazio, e balançou a cabeça. A casa precisa ser purificada, e vocês precisam estar preparados. O mal, quando encontra um lugar para se infiltrar, nunca vai embora de verdade. Lembrem-se disso. Nós não dissemos nada. Estávamos todos sem palavras, ainda processando o que havíamos vivido. Saímos da sala, e o padre Eduardo nos seguiu, olhando para trás uma última vez, como se sentisse que algo mais estava esperando. E eu, agora, nunca mais conseguirei esquecer daquela noite, do exorcismo, da sombra. E, mais importante, da sensação de que aquele mal não tinha sido derrotado, apenas adiado. Se você gosta de relatos de terror, inscreva-se agora mesmo no nosso canal para não perder os próximos relatos assustadores.